Olá a todos, que Jesus possa abençoar a nossa reflexão dessa semana. Eu sou um grande admirador do xadrez, esse jogo milenar que surgiu, segundo algumas teorias, na Índia no século VI. Mas a grande verdade é que hoje milhões de pessoas no mundo praticam esse esporte. Mas existem muitas semelhanças entre o xadrez e a nossa vida. Então a reflexão de hoje é sobre as 10 semelhanças entre o xadrez e a nossa caminhada na Terra. A primeira semelhança: o xadrez, via de regra, é jogado com um tempo e é necessário que nós façamos movimentos. Se nós não fizermos movimentos, nós não conseguimos jogá-lo. Na vida também é assim. Nós precisamos, respeitando a lei universal do trabalho, nos movimentar. Nós precisamos sair da inércia para que as coisas evoluam. A nossa vida tem um tempo que nós não sabemos quanto será, mas nós sabemos que nós precisamos nos movimentar. Então, a exemplo do xadrez, nós precisamos ter iniciativa e movimentar a nossa vida. A segunda semelhança é que o xadrez possui 16 peças. No início do jogo, nós podemos considerar umas bem mais importantes do que as outras. Mas o jogador experiente sabe que todas as peças são importantes. Então, para um bom jogador é necessário ter o equilíbrio. Quando nós levamos para a nossa vida, nós vemos a necessidade do respeito à lei do equilíbrio. Então, às vezes, nós só focamos no nosso trabalho. A nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, pessoal fica desequilibrada. Então, a respeito do bom jogador de xadrez que sabe equilibrar as peças, nós também precisamos para a nossa vida equilibrar o lado espiritual, o lado profissional, o lado pessoal, o lado familiar. Quando nós conseguimos ter esse equilíbrio, a vida é movimentada muito mais harmonicamente. A terceira semelhança: no xadrez, se nós não temos coragem, se nós não arriscamos, nós faremos sempre os mesmos movimentos que nós já sabemos. E aí nós ficamos um jogador limitado. Na vida é a mesma coisa. Se nós não nos arriscamos em nossa vida, se não vamos por caminhos diferentes, movimentos novos, nós ficaremos sempre da mesma forma. Então é exemplo do xadrez que nós tenhamos coragem na nossa vida de enfrentar o novo, de assumir riscos, de movimentar peças necessárias para que nós consigamos avançar. A quarta semelhança: mais do que qualquer adversário no xadrez, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque se nós movimentarmos as 16 peças de forma perfeita, nós nunca perderíamos um jogo. No máximo, nós empataríamos. Mas nós não somos perfeitos, nós cometemos erros. Então, mais do que jogarmos com o adversário, primeiramente nós jogamos conosco mesmo. E na vida também é assim. Mais do que nossos desafetos, as pessoas que nós achemos que possam atrapalhar a nossa vida, inimigos, o maior inimigo somos nós mesmos. Se nós agirmos no bem, se nós fizermos tudo o que for necessário, nós não cometemos equívocos. Então, que nós possamos compreender que no xadrez, como na nossa vida, os maiores inimigos estão dentro de nós. Próxima semelhança: é muito interessante que no xadrez os grandes jogadores, as grandes jogadas feitas, elas se baseiam nos sacrifícios. O que é o sacrifício? É quando nós cedemos uma peça importante, mas nós temos um propósito maior, para que nós consigamos vencer o jogo.
Então, às vezes, nós perdemos uma torre, perdemos uma dama, mas estamos vendo lá na frente que nós conseguiremos vencer. E trazendo para a nossa vida, se nós não fizermos sacrifícios, se nós não dermos às vezes 1 ou 2 passos para trás, nós não conseguimos nosso objetivo. Então, exemplo do xadrez, que nós saibamos fazer o bom sacrifício, as boas renúncias, para que nós consigamos no final vencer a nossa própria vida, né, e nos tornarmos pessoas melhores. A sexta semelhança. Num jogo de xadrez, se nós iniciamos de forma desatenta, se nós iniciamos de forma desconcentrada, rapidamente nós perdemos o jogo. E no nosso dia a dia também é assim. Se nós acordamos desatentos, desprevenidos, se nós não estamos em oração e vigilância, se não prestamos atenção nos sinais da vida, nós acabamos sucumbindo, nós acabamos nos arrependendo por fazer coisas equivocadas. Então, que a exemplo do xadrez, nós também adentremos na nossa vida todos os dias, atentos, precavidos, em oração e vigilância. A sétima semelhança. É interessante que no xadrez há momentos em que nós temos a sensação plena de que o jogo está ganho, de que nós conseguimos uma vantagem considerável e que nós não vamos mais perder. Mas quando nós subimos no salto do orgulho, nós vemos que muitas das vezes a vitória escorrega pelas nossas mãos. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, às vezes o nosso orgulho nos leva a achar que nós estamos numa posição de superioridade. E a vida sempre nos mostra que nós devemos ser humildes. Nunca nós devemos achar que uma coisa esteja resolvida, esteja ganha ou conquistada. Todos os dias nós precisamos nos esforçar e ter a humildade de reconhecer que pode haver uma reviravolta. Quando nós agimos dessa forma, dificilmente nós somos surpreendidos. A oitava semelhança. O xadrez, para ele ser bem jogado, ele precisa de conhecimento, de estudo e de evolução. Então, as pessoas que querem evoluir no xadrez precisam conhecer novas aberturas, novos movimentos, estudar, além de conhecer e estudar, se aprofundar nas questões para então evoluir. E na nossa vida não é diferente. Se nós acharmos que sabemos tudo, nós não crescemos. Então nós precisamos dos conhecimentos universais, nós precisamos adquirir aprendizados novos, nós precisamos estudar o nosso interior, nós precisamos estudar a nossa vida para que nós consigamos nos despojar dos nossos defeitos e a cada dia sermos pessoas melhores. Então, para que nós evoluamos, nós precisamos do conhecimento e do estudo, da mesma forma do que no jogo de xadrez. A nona semelhança. Nós precisamos no jogo de xadrez a todo tempo decidir. Nós precisamos fazer escolhas. E no xadrez, cada escolha, dezenas ou talvez centenas de renúncias, porque existem muitas peças e inúmeras possibilidades. Mas nós precisamos tomar decisões. E na vida também é assim. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos escolher. Nós precisamos tomar decisões. E quando nós tomamos decisões, nós precisamos ter a hombridade de assumir as consequências dos nossos erros. Nós precisamos, às vezes também, receber os louros dos nossos acertos, mas nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher A ou B ou C. Quando nós fazemos isso, a nossa vida caminha. E por último, a 10ª semelhança. O jogo de xadrez, ele é muito dinâmico. E cada peça tem a sua importância. Só que, às vezes, nós achamos que a dama ou que a torre
ou que o bispo são insubstituíveis. E de acordo com os movimentos das peças, às vezes um peão na casa 7 é mais importante do que uma torre, porque ele pode virar uma dama e nos levar à vitória. E na vida, nós vamos aprender que as nossas prioridades vão mudando de acordo com o movimento da vida. Então, às vezes, o que foi muito importante para nós há 10 anos, hoje não tem a mesma importância. Então, de acordo com o movimento da nossa vida, existe uma grande dinâmica. As nossas relevâncias, as nossas importâncias, as nossas prioridades mudam. E quando nós estamos abertos para compreender e desapegar de algumas coisas, nós conseguimos dar importância para as coisas mais relevantes naquele momento. Então, que a exemplo do jogo de xadrez, nós levemos para a nossa vida essas lições. Que assim seja.